Olá, seja bem-vindo ao canal @decoreba. Se você quer memorizar a lei de forma mais rápida e eficiente, já comece assim. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Aqui o foco é direto ao ponto. Vamos começar. Código Penal, parte especial. Título 1 dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1 dos crimes contra a vida. Homicídio simples. Artigo 121. Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Inciso 2º, por motivo fútil. Inciso 3º, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Inciso 4º, a traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Inciso 5º, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. Feminicídio, incluído pela Lei 13.104 de 2015. Inciso 6º, revogado. Inciso 7º, contra. Alínea A, autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. Alínea B, membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau, em razão dessa condição. Inciso 8º, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Homicídio contra menor de 14 anos. Inciso 9º, contra menor de 14 anos. Inciso 10, nas dependências de instituição de ensino. Pena reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 2º-A, revogado. Parágrafo 2º-B, a pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de 1/3 até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. Inciso 2º, 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Inciso 3º, 2/3 se o crime for praticado em instituição de educação básica pública ou privada. Parágrafo 2º-C. A pena do homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino é aumentada de: inciso 1º, 1/3 até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que acarreta condição limitante ou vulnerabilidade física ou mental. Inciso 2º, 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela, ou ainda se é professor ou funcionário da instituição de ensino. Parágrafo 2d.
Se o homicídio doloso é cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil. Pena reclusão de 20 a 40 anos. Homicídio culposo. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, pena de detenção de 1 a 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Parágrafo 5º. Na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Parágrafo 7º. Revogado. Feminicídio. Artigo 121-A. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Pena reclusão de 20 a 40 anos. Parágrafo 1º. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve: inciso 1º, violência doméstica e familiar; inciso 2º, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Parágrafo 2º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado: inciso 1º, durante a gestação, nos 3 meses posterior ao parto, ou se a vítima é a mãe ou a responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Inciso 2º, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Inciso 3º, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Inciso 4º, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos inciso 1º, 2º e 3º do caput do artigo 22 da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Inciso 5º, nas circunstâncias previstas nos inciso 3º, 4º e 8º do parágrafo 2º do artigo 121 deste Código. Coautoria. Parágrafo 3º. Comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º deste artigo. Vicaricídio. Artigo 121-B. Matar descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher, com o fim específico de causar-lhe sofrimento, punição ou controle, no contexto de violência doméstica e familiar. Pena reclusão de 20 a 40 anos. Parágrafo único. A pena do vicaricídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado: inciso 1º, na presença da mulher a quem se pretende causar sofrimento, punição ou controle. Inciso 2º, contra criança ou adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. Inciso 3º, em descumprimento de medida protetiva de urgência. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça.
Pena reclusão de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 deste Código, pena reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, pena reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 3º. A pena é duplicada. Inciso 1º. Se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Inciso 2º. Se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo 5º. Aplica-se a pena em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável. Parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste Código. Parágrafo 7º. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 deste Código. Infanticídio. Artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena detenção de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Pena detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Forma qualificada. Artigo 127. As penas cominadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário. Inciso 1º. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Inciso 2º. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Capítulo 7. Das lesões corporais. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º. Se resulta. Inciso 1º. Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias. Inciso 2º. Perigo de vida. Inciso 3º. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Inciso 4º. Aceleração de parto.
pena, reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta, inciso 1º, incapacidade permanente para o trabalho, inciso 2º, enfermidade incurável, inciso 3º, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, inciso 4º, deformidade permanente, inciso 5º, aborto, pena, reclusão de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, pena, reclusão de 4 a 12 anos. Parágrafo 3º-A. No crime previsto no parágrafo 3º deste artigo, se cometido no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil. Pena, reclusão de 20 a 40 anos. Diminuição de pena. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. Parágrafo 5º. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de R$200.000 a 2 contos de réis. Inciso 1º. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Inciso 2º. Se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. Parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e 6º do artigo 121 deste Código. Parágrafo 8º. Aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Parágrafo 8º-A. Com exceção do disposto no parágrafo 3º-A deste artigo, aumenta-se a pena em 2/3 se a lesão é praticada por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil. Violência doméstica. Parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, pena reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 10. Nos casos previstos no parágrafo 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena de 1/3. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 12. Aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se a lesão dolosa for praticada. Alínea A. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Alínea B. Contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau, em razão dessa condição. Ou, alínea C,
nas dependências de instituição de ensino. Inciso 2º, 2/3 ao dobro se a lesão dolosa for praticada nas dependências de instituição de ensino e, alínea A vítima for pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, ou, alínea B, o autor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela ou, ainda, for professor ou funcionário da instituição de ensino. Parágrafo 3º. Se a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código, pena, reclusão de 2 a 5 anos. Capítulo 3. Da periclitação da vida e da saúde. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se é intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. Perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado. Ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 3 a 7 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, reclusão de 8 a 14 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas cominadas neste artigo aumentam-se de 1/3. Inciso 1º. Se o abandono ocorre em lugar ermo. Inciso 2º. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Inciso 3º. Se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ou abandono de recém-nascido. Artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, detenção de 2 a 6 anos. Omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade
se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, triplicada se resulta a morte. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Artigo 135-A. Exigir cheque-calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta a morte. Maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 3 a 7 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena reclusão de 8 a 14 anos. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Chegamos ao final de mais um áudio. Este conteúdo foi produzido em abril de 2026. Lembre-se, a repetição é a chave da memorização. Ouça sempre que puder. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @Decoreba. Bons estudos e até o próximo áudio.